Olá, um abraço para você, amigo, amiga de todo o Brasil, sintonizado no Ponto 3. Estamos em setembro, mês da Bíblia, mês dedicado à Palavra de Deus. Uma tradição que a Igreja no Brasil realiza desde 1971, uma vez que é neste mês, desde 1947, que comemoramos o Dia da Bíblia, no último domingo de setembro, pertinho ali do dia da festa de São Jerônimo, que é o dia 30. O objetivo dessa celebração é contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja. No programa de hoje, queremos falar sobre o tema do mês da Bíblia neste ano de 2022, o livro de Josué, que tem o lema bíblico inspirador, que está no capítulo 1, versículo 9, "O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás." E recebemos no programa de hoje, para falar sobre esse tema, Hildo Bon Gás, que é teólogo, especialista em Bíblia e escritor do livro Em Busca de Terra Livre, uma leitura do livro de Josué. Hildo, bem-vindo à TV Pai Eterno. Gratidão, um abraço a toda a comunidade. Muito obrigado por sua participação. Obrigado também ao reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e autor do roteiro Encontros Bíblicos 2022, publicado pelos Missionários Redentoristas, nosso querido Padre João Paulo Santos. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, irmão Diego Joaquim. Alegria poder participar do Ponto 3 e, de forma especial, compartilhando um pouco deste tema tão importante que nos é proposto para este mês da Bíblia. Exatamente. O mês da Bíblia, acho que já expliquei bem a motivação que existe na igreja para incentivar na igreja no Brasil, né, essa celebração nesse mês de setembro. A igreja no mundo inteiro recentemente também passa a celebrar de forma especial o Dia da Bíblia, mas numa outra data, lá no mês de janeiro. O Brasil continua com sua tradição no mês de setembro. Mas eu queria perguntar para o Hildo, que é autor até de um livro que tem um título já instigante, Em Busca da Terra Livre. Hildo, por que para esse ano é tão importante o estudo do livro de Josué? Olha, Diego e todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, certamente o setor bíblico catequético da CNBB escolheu este livro por causa dos 200 anos, né, de descoberta ou de independência do Brasil, os 200 anos que estamos celebrando agora. E porque, certamente, o povo brasileiro nem todo está independente, porque nem todos têm acesso à terra para trabalhar, viver com dignidade, ou para morar, para quem vive na cidade. Então, o tema do mês da Bíblia, ele tem como foco central a questão da terra. Este é o tema central do livro de Josué. E o acesso à terra para trabalhar, morar, e tanto no campo como na cidade, é uma urgência para muitos e muitas brasileiras em nossos dias. Então, imagino que foi um livro, nesse sentido, de forma acertada a escolha, enquanto, ao mesmo tempo, também é um livro muito complexo e a gente vai poder conversar mais adiante. Mas é interessante que você já trouxe a nossa leitura da Palavra de Deus tem que ser feita no chão que a gente pisa. E exatamente nesse mês de setembro estamos fazendo, no dia 7 de setembro, aí, a lembrança dos 200 anos da independência do nosso país. Então, já temos aqui uma chave de leitura, né, para a gente poder olhar para o livro de Josué. Eu estou até aqui com a Bíblia, o livro de Josué, para quem está em casa e talvez queira pegar a Bíblia para ir folheando enquanto nós vamos conversando, é o quinto livro da Bíblia, né? Não, o sexto livro da Bíblia, né? Depois do Pentateuco, é o primeiro dos livros históricos. Padre João Paulo, ele meio que continua a história de Moisés, não é isso? Então, irmão Diego, acho que o livro de Josué, ele ocupa uma posição muito especial no cânon bíblico, né? Ele tem esta função de nos fazer olhar para trás, que eu acho que é um exercício muito bonito e necessário, de fazer memória, de reconhecer toda uma caminhada do povo de Deus, diante da promessa que o Senhor lhe fez, diante da dura experiência de escravidão no Egito,
toda a travessia do deserto, e o livro de Josué agora é a entrada na terra. Portanto, ocupa este momento muito especial. Como eu disse, né, um olhar para trás, fazer memória da história do passado, mas ao mesmo tempo é uma projeção para o futuro, porque a partir de agora é uma nova etapa na história do povo de Deus. O povo de Deus sai de um modelo de vida nômade e agora o sedentarismo, o povo entra na terra. E eu acho que a escolha deste livro para este ano foi muito feliz, justamente porque aquilo que já foi comentado antes, né? A leitura da palavra de Deus sempre deve ser feita encarnada, afinal de contas, a palavra de Deus sempre é descida, a palavra se faz história e, por fim, a palavra se faz carne e habita entre nós. Então, a gente não pode fazer uma leitura desencarnada. E na nossa realidade concreta, o livro de Josué pode iluminar muito, sobretudo a partir daquilo que nos é proposto, o tema da entrada na terra como sinal de libertação. Inclusive, no subsídio que escrevi para a Escala Gráfica, nosso Centro Pastoral Popular, um dos encontros foi proposto justamente este tema, né, do povo que se alimenta do fruto da terra como sinal de libertação, comer do fruto da terra como sinal de libertação. E oxalá nós pudéssemos hoje, diante de tanta abundância de terra que nós temos, poder dizer que vivemos esta experiência de libertação de um povo que se alimenta do fruto da terra. Bom, Hildo, a gente já está aqui aos poucos conhecendo um pouco mais desse livro de Josué, que vai acompanhar a reflexão das comunidades nesse mês de setembro. Além daquilo que já foi dito, quais são as outras chaves de leitura interessantes para que os agentes das nossas comunidades saibam na hora de fazer o estudo desse livro? E até pergunto, é necessário, não é um livro grande, mas é necessário para esse mês, para ter uma visão do todo, ler o livro todinho? Claro, quem pode ler o livro todo faz bem, porque é uma narrativa de heróis, né? É uma narrativa que está dentro do estilo literário, do gênero literário de epopeia, de história de heróis, né? E, claro, Josué é o grande herói, aqui o substituto de Moisés, mas no fundo, Deus é o grande herói, porque tudo acontece sob a orientação de Deus, né? A lei de Deus é a orientação, aquela luz que indica o caminho. E então, eu penso que mais uma luz para nós, neste mês da Bíblia, a partir do livro de Josué, é que a terra, ela pertence a Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. Diz esta frase 2 vezes. É o Senhor de toda a terra, né, no capítulo 3 do livro de Josué. Então, a terra pertence a Deus. E se ela pertence a Ele, ela é sagrada. Por isso, no capítulo 5, ele vai pedir para o Josué: tire a sandália, porque a terra em que pisas é sagrada. A mesma frase que ele disse lá para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Então, Josué é o novo Moisés, agora neste novo processo, dá continuidade à liderança de Moisés, na libertação da terra das mãos, né, dos que se apropriaram dela e a exploram quem nela trabalha, né, que são os reis cananeus. E agora Josué, então, recebe de Deus esta terra como dom, como presente. E se a terra é de Deus, ela pertence a todos os seus herdeiros e as suas herdeiras, que somos nós. Portanto, o direito à terra é de todas as pessoas. Então, nesse sentido, esta é mais uma chave de leitura importante para nossa luta hoje, né, para libertar, né, as florestas, os povos da floresta e todas as pessoas que lutam por dignidade na terra, seja no campo como na cidade. Padre João Paulo, há alguma coisa no livro de Josué, nesses quase 20 capítulos, né, que tem aqui 24 capítulos, que algum fato, alguma narrativa que não corresponde à consciência religiosa cristã e que o leitor hoje tem que ficar atento? Então, irmão Diego, toda leitura bíblica que a gente faz, ela precisa ser contextualizada. O grande risco que nós temos hoje, às vezes, é de fazer uma leitura descontextualizada da Bíblia.
Como nós sabemos, toda escritura, todo texto, ele nasce a partir daquilo que é próprio do seu tempo e da sua cultura. Para nós é muito difícil, às vezes, fazer a leitura do texto bíblico, porque nem sempre a gente sabe fazer essa transculturação, isto é, nos transportar para a cultura do texto. Então, antes de qualquer coisa, é preciso entender que nós não estamos na mesma cultura e no mesmo tempo em que o livro de Josué foi escrito. E depois a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é um gênero literário. Nós terminamos de ouvir do nosso irmão Hildo que nós estamos no gênero literário da epopeia, e muitas vezes a gente faz uma leitura literal e não literária do texto. Quando a gente faz uma leitura literal, a gente corre o risco de não colher a mensagem. Quando a gente entende que o texto corresponde a um gênero literário, então sim a gente pode colher esta mensagem. Por exemplo, as batalhas que a gente vê no livro de Josué, se a gente não fizer um esforço de entender que se trata de um gênero literário, é muito difícil para que a gente compreenda dentro da mensagem cristã. Agora, uma vez que a gente entra dentro do contexto próprio do livro de Josué, entendendo o gênero literário utilizado pelo autor sagrado, justamente para mostrar a força de Deus que está junto do seu povo, para fazer com que este povo entre na terra e o fruto da terra seja o sinal de libertação, então sim, há uma correspondência. Então não ousaria dizer que existe alguma passagem que não corresponde à mensagem cristã. Eu diria que uma leitura descontextualizada, ela pode se tornar contrária à mensagem cristã. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado de entrar na história do texto, no seu contexto em que ele foi escrito, na cultura que o texto carrega consigo, atrás de si, para a gente compreender a mensagem que o texto deseja nos transmitir. Afinal de contas, para nós que cremos, não basta a letra, é preciso a gente tirar a mensagem. A letra é simplesmente como que, digamos, a embalagem que nos entrega uma mensagem. E para a gente colher esta mensagem, é preciso a gente entender a cultura, o contexto, a história, tanto política, social e religiosa, o gênero literário que o texto carrega consigo. Até lá no capítulo 21, nos versículos 43, 44, fala do final da partilha da terra, né? E aí fica muito claro esse cuidado que tem que ter com o contexto em que está escrito. A terra foi partilhada, todos aqueles que receberam a promessa receberam sua parte na terra e os inimigos foram todos derrotados. Né? E isso foge completamente até com o tema central do livro, que o Hildo já lembrava, né? O Senhor da terra, Deus é o Senhor da terra que Ele oferece para todos os seus filhos e filhas. E penso que quando se faz a partilha é para lembrar que todos os filhos estão, digamos, contemplados com justiça nessa partilha. E os que estão fora da terra, como é que fica? Pode explicar, Hildo. Pois, o texto, ele como que exclui pessoas, né, que são os reis com seus exércitos, que são todos derrotados na história aqui. Então, é importante a gente ter presente, eu acho que o padre João Paulo estava enfatizando essa questão, né, da violência no texto. Nós não temos aqui a invasão de um povo que vem invadir e desalojar outros povos, não. Nós temos aqui grupos pobres, especialmente os que vêm lá, escravos, libertos lá do Egito, e que derrotam os reis com seus exércitos e os que moravam naquelas cidades, que eram os donos da terra, que oprimiam a terra e oprimiam quem nela trabalhava. Então, nós temos não um conflito de povos de um povo contra outro povo, mas daqueles que querem explorar a terra, que não querem deixar que todos tenham acesso à terra. Estes são, segundo a narrativa de Josué, são excluídos da partilha. Mas isso também é uma opção deles. Né? Zaqueu, por exemplo, no Novo Testamento, se arrependeu, era um ladrão confesso, e Jesus acolheu ele. Aqui no livro de Josué, não. Eles enfrentaram os sem terra ali, que lutavam por terra, porque não queriam compartilhar. Como Jesus também diz, quem não vive as relações do reino, não faz parte do reino.
né? Você precisa viver as relações do reino, o projeto da partilha. Você, Diego, falou muito bem, partilha é outra chave de leitura, né? Os capítulos 13 a 19, e você citava ainda o 21, onde temos a partilha das pastagens dos levitas, aqui nós temos vários capítulos, do 13 em diante, onde só encontramos partilha. A terra é dom de Deus, mas a terra que é dom de Deus é terra repartida, é terra trabalhada, e é um trabalho coletivo nessa terra, né? Então, não quer dizer que Deus exclua os latifundiários aí que não querem compartilhar a terra. Não, isso é uma decisão deles, é uma exclusão deles próprios, uma autoexclusão. Agora, o Hildo, a gente está conversando aqui sobre o livro de Josué e talvez a pessoa que está em casa, nossa, o padre falou do estilo literário, a gente conhecimento histórico, é meio difícil estudar isso aqui, não vou estudar isso aqui não. Como é que o CEBI tem feito esse trabalho para ajudar as pessoas interessadas a conhecerem mais a palavra de Deus e terem condições de fazer uma leitura, vou dizer uma palavra inadequada, com qualidade, mas uma leitura verdadeiramente orante da palavra? Não é tão simples, porque a Bíblia é muito complexa. É um livro muito complexo. Porém, o CEBI nasceu lá nos anos 70, né, já fez 40 e poucos anos, justamente para fortalecer, depois do Concílio Vaticano II, né, que foi nos anos 60, fortalecer a leitura da Bíblia que começava depois do Concílio Vaticano II a ser feita nas comunidades católicas, porque até o Concílio Vaticano II o povo leigo não tinha acesso ao texto sagrado. Então, o CEBI, ele nasceu justamente para produzir material, recolher o que as comunidades estavam refletindo sobre a Bíblia e empoderar, né, a leitura do que o povo fazia da Bíblia e ajudar o povo a fazer uma leitura com critérios, né? E não fazer uma leitura ao pé da letra, uma leitura fundamentalista, como se diz, né? Então, o CEBI produz material, como o padre João Paulo estava falando, que também produziu material para ser usado pelas comunidades. Então, o CEBI se preocupa muito em preparar círculos bíblicos, encontros, roteiros de reflexão, além de preparar textos de estudo, de aprofundamento para as lideranças, então. Por isso, o CEBI oferece cursos, né, em vários níveis pelo Brasil afora. O CEBI está organizado em todo o Brasil. Inclusive, tem curso de pós-graduação em parceria com faculdades para ajudar biblistas populares a melhor colaborarem com as nossas comunidades e fazer uma leitura libertadora da Bíblia. Porque a Bíblia você pode usar para tudo. Os conquistadores europeus, quando vieram ocupar o Brasil há 500 e poucos anos, eles também estavam lendo o livro de Josué e se achando que eles eram o Josué que estavam invadindo, conquistando as terras indígenas aqui, né? E então, em nome de Deus, praticaram violência, genocídio contra os povos originários, escravizaram os povos africanos e indígenas também. Então, isto é você usar a Bíblia para oprimir? Não. A Bíblia é um livro que o povo de Deus, em que o povo de Deus guarda a sua memória com o Deus que é libertador. O Deus de Jesus não é um Deus da opressão, é um Deus que gera vida, que propõe o amor e não o ódio, a verdade e não a mentira, né? A compaixão e não a violência. Já partindo para o fim do programa, eu quero fazer uma pergunta agora mais da linha do testemunho. Vou começar com o padre João Paulo como sacerdote e concluir com o Hildo como leigo. Que cada um falasse da sua relação pessoal com a palavra de Deus, né? Como você acabou de dizer, né, Hildo, exige um esforço. Mas eu queria que cada um falasse no seu estado de vida, como essa sua relação próxima, íntima, no cotidiano com a palavra de Deus, até para orientar quem está nos acompanhando, perceber como é que deve ser esse caminho. Padre João Paulo, por favor.
Então, irmão Diego, a minha relação com a palavra de Deus, eu acho que como todo cristão, é uma relação de muita proximidade, muita intimidade. Às vezes as pessoas podem imaginar, pelo fato de eu ter feito uma especialização, um mestrado, ter iniciado um doutorado em Sagrada Escritura, que a relação é simplesmente de um estudante diante de um objeto de estudo. Na realidade, não. Na realidade, a gente está diante de uma pessoa. E na Escritura se revela para nós o próprio Deus. Portanto, é um encontro de duas pessoas, eu e Deus, e é um encontro que nos transforma e nos compromete com aquilo que diz a Escritura. Afinal de contas, a gente sempre diz que ela é palavra do Senhor ou palavra de salvação. E eu acredito nisso, que a palavra liberta, que a palavra salva. Por isso, essa relação de intimidade, ela precisa ser cada vez alimentada por mim e creio que também por toda a comunidade, por todos os cristãos. Afinal de contas, ela é a regra de fé para todos nós. Eu sempre vejo a palavra de Deus como alimento. E alimento, com vontade ou sem vontade, a gente precisa dele, assim como o corpo. Às vezes, quando a gente está adoecido ou anêmico, a gente não sente vontade de comer, mas temos a necessidade de nos alimentar, assim também é o nosso espírito. E a palavra de Deus é pão que sustenta a nossa vida. Eu gosto muito de uma imagem utilizada pelos padres da igreja que dizem que a palavra é um pão e um pão não se come inteiro. O pão deve ser repartido para que depois a gente se alimente dele. E é justamente a experiência que a gente vive nas nossas comunidades, né? A partilha do pão da palavra. E até exemplifico como seria bom se nós estivéssemos diante da palavra de Deus, que é pão para sustentar e alimentar a nossa alma, o nosso espírito, se tivéssemos a mesma reverência e respeito que nós temos à Eucaristia. Quando celebramos a missa, por exemplo, nós temos a graça de receber Jesus como pão, mas ele é pão da palavra e é pão da Eucaristia. E é justamente esta veneração, este respeito e esta intimidade, a minha experiência e o meu testemunho diante da palavra de Deus. Muito obrigado. Hildo, seu testemunho de intimidade, de uso da palavra de Deus. Olha, a fonte da minha espiritualidade é fundamentalmente a Bíblia, né? A Sagrada Escritura. É nela que eu encontro as forças, as luzes para minha missão, né? Como leigo na igreja, né? Eu sou ministro da palavra, colaboro em inúmeros grupos de reflexão bíblica nas comunidades e também nos encontros de formação bíblica. Então, o que me move, o que me sustenta, o que me dá o entusiasmo, o dinamismo para a missão, que é a espiritualidade, a minha mística. A fonte desta mística está na Bíblia. Como diz o Salmo 119, no verso 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz no meu caminho. Então, assim, a Escritura, na Bíblia, usa várias imagens, né? Por exemplo, em Deuteronômio 32, diz que é como a chuva que cai do céu, né? E que rega e deixa a grama verdejante. Assim, a Bíblia, para mim, é essa chuva que cai na minha vida, no meu ser, no meu coração, na minha mente, e me anima, me renova e me deixa como grama verdejante, ou seja, toda cheia de vida, né? Então, ela é luz para mim. E concluo dizendo, Diego, que Jesus, ele, no Evangelho segundo a comunidade de João, é apresentado como a luz da vida, a luz do mundo. Mas Jesus não quer ser a luz sozinho. Ele quer da nossa ajuda, para nós refletirmos a luz dele, que é a luz do Pai. E por isso em Mateus diz, vós sois a luz do mundo também. Não a nossa luz, mas que refletimos a luz do próprio Deus. E essa luz está na sua palavra. E não só na sua palavra, está na vida, na natureza, nas pessoas, está na gente, está em todo o cosmos. Então, buscando através ou a partir da experiência da palavra de Deus na Bíblia, essa comunhão profunda com Deus, com as pessoas, consigo mesmo e com toda a natureza. Muito obrigado pela partilha, pelo testemunho de vocês.
Papa Francisco tem chamado a nossa atenção sobre a atualidade do texto bíblico. Não é coisa do passado, mas com sentido para cada um de nós hoje. Diz o Santo Padre, abre aspas, a Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para você, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm nome e sobrenome, como eu e você. Fecha aspas. Com esse pensamento do Papa Francisco, com o testemunho dos nossos convidados, chegamos ao final do ponto 3 de hoje. Agradeço ao Padre João Paulo Santos, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Muito obrigado pela participação, Padre. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar e gostaria de me despedir com uma frase, exatamente do capítulo 5 do livro de Josué, onde o próprio Deus diz, hoje tirei de vós a desonra do Egito. Deus não é indiferente à dor e ao sofrimento do seu povo. Deus intervém na história e intervém para salvar e libertar. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre João Paulo. Obrigado a Hildo Bom Gás, teólogo, biblista, leigo na igreja, mas buscando sempre compartilhar sua espiritualidade, a partir, inclusive, do trabalho do CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Falou conosco aí de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Hildo. Agradeço a oportunidade, de compartilhar com todos os nossos telespectadores esta reflexão. E lembrei, como o tema central do livro de Josué é o direito à terra, que é dom de Deus, eu lembrei do Salmo 37, da onde Jesus tirou uma das bem-aventuranças. No Salmo 37, verso 11, diz assim, os pobres possuirão a terra. E Jesus, na segunda bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, ele diz, os mansos possuirão a terra. Mas mansos ali é a tradução para o grego da palavra pobres. Como a comunidade de Mateus usa a Bíblia em grego, eles escreveram, os mansos possuirão a terra. Mas quem não tem terra são os sem terra. E por isso, o tema do mês da Bíblia deste ano, ele está nos dizendo que todas temos direito a um chão, a um canto para vivermos com dignidade. Amém. Muito obrigado, Hildo. Obrigado, Padre João Paulo. E obrigado a você que acompanhou o ponto 3 de hoje. Até a próxima.